Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, 6 horas da manhã, 25 minutos, 6 horas da manhã, 25 minutos do dia 30, segunda-feira 30 de junho de 2025. Horário 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, vamos lá. 25 minutos de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Atenção, atenção, contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção, 123 países com suas tropas de coalizão do Tribunal Penal Internacional, Marinha, Exército e Aeronáutica na defesa do território da América do Norte, América do Sul, América Central e também componentes que são países do Caribe. Já temos a organização Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, já identificados. Temos a revelar que não existe erário, não há capacidade financeira nenhuma para a estabilidade dos regimes colocados pela teocracia do Irã, dos BRICS e também da China, da Rússia, da Turquia e da Norte-Coreia. Nós já estamos com as tropas estabelecidas através das diretrizes do Supremo Tribunal Mundial. O Supremo Tribunal Mundial estabeleceu o reset para o dia 1º de janeiro de 2026. Então, de hoje, dia 30 de junho de 2025, até o dia 1º de janeiro de 2026, o dólar vai perder todo o valor. A moeda será depreciada porque ela vai ser substituída pelo Amero, moeda com lastro ouro. Então, todas as moedas estabelecidas nos países que não estão fazendo a determinação do Supremo Tribunal Mundial, que é o reset da moeda para a nova estabilidade financeira quântica mundial, ou seja, fica totalmente obsoleto o sistema tributário financeiro mundial existente no momento. Não tem mais o compositor financeiro estabelecido dentro das leis de mercado. Deixa de existir. Então já houve a intervenção no Irã de todas as criptomoedas. Não tem mais criptomoedas no Irã. Todo o capital foi levado ao Banuvi de endereço incerto. Não conhecem o endereço onde foi mandado e estabelecido esta criptomoeda do Irã. O Irã, conjuntamente com a Rússia, a China, a Norte-Coreia, eles querem se estabelecer
no embate nuclear que não tem forma de sobreviver e de estabelecer nenhuma forma de interpretação de submissão ao poderio de capacidade atômica. Não existe, não há. Aquele que for o primeiro a querer estabelecer suas bombas para serem acionadas, ele será destruído. É o caso da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela já está posicionada porque vai ser a primeira a ser destruída. Todas as dependências de bombas nucleares na Coreia do Norte. Então eles estão já na posição de empate, ou seja, na posição de conflito nuclear no dia de hoje, 30 de junho de 2025. Eles querem, porque querem destruir a Coreia do Sul, então todo o posicionamento pode partir no momento com a ignição. Ou seja, num primeiro momento que o norte-coreano querer estabelecer a detonação das bombas, ele vai ser borrado do mapa do continente chinês. Entenderam? E isso pode afetar, que já está afetando, toda a composição das armas nucleares chinesas. Todas as suas bases, todos os seus redutos subterrâneos, onde eles têm os submarinos, onde eles têm todo o seu armamento e arsenal nuclear, como também toda aquela região da Rússia. Então a situação ela é real. Aqui no Brasil nós já temos a prisão determinada e imediata no dia de hoje, dia 30 de junho de 2025, desta teocracia sem nenhum tipo de procedimento de averbação jurídico desta máfia que é o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Os elementos já foram todos eles identificados, seus bens confiscados e sua captura determinada pelas tropas da Interpol, da Europol e de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, como também a membresia do Supremo Tribunal Mundial, como também o Tribunal Internacional, posto que está estabelecido os crimes contra os direitos humanos e sequestro de brasileiros, como também a sangrar a população brasileira através de impostos. Não pode você elaborar cobrança de imposto quando não existe calamidade. O que eles fizeram foi estabelecer enriquecimento para o paiol, para as armas do Irã. O Irã, ele quer se estabelecer na República Federativa do Brasil, onde todos os seus líderes se encontram acautelados. Eles não fugiram para o Catar, não fugiram para a Arábia, não fugiram para nenhum país desses, eles estão no Brasil. Então, aqui no Brasil, o embate ele já está formalizado, onde vem todas as tropas já estabelecidas. Então nós temos posicionamentos cirúrgicos, temos a captura deste filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, e todos os seus elementos de governo. O posicionamento dos governos, que são senadores, deputados federais, partidos políticos, eles têm o dia de hoje, segunda-feira, segunda-feira, 30 de junho, para abdicar do posicionamento deste terrorista, filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, e o seu governo.
Se todo aquele que compõe o governo do Brasil, ele quiser abdicar, ele pode sair, ele vai responder à justiça estabelecida pelo Supremo Tribunal Militar e ele vai aguardar as diretrizes, mas não vai compactuar com estes terroristas que estabeleceram o Brasil a uma sangria financeira que deixou o Brasil morto de fome. As pessoas não têm o que comer e eles estão matando nos hospitais. Não tem possibilidade de vida, de pagamento de salários, de aposentados. Não há recurso financeiro, porque todo o recurso financeiro foi alocado para o enriquecimento na tríplice fronteira do Irã, aqui na América do Sul. Então, tem várias tríplices fronteiras. Tem a fronteira da Venezuela, do Peru e do Brasil. Tem a fronteira do Peru, Chile, Bolívia. Tem a fronteira do Paraguai, da Argentina e o Brasil. Tem a fronteira do Paraguai, do Uruguai. Ou seja, tudo está localizado porque eles querem o domínio. Então, todos os contratos de gaveta estabelecidos das emissoras de televisão com a China não têm mais valor e todos os representantes chineses na República Federativa do Brasil sabem que vão ser levados à prisão. Todos. Então, já está estabelecida o embate que já é um fato, não há como retornar atrás. Já estamos todos posicionados na guerra nuclear. Certamente que o único que quer e está agora no momento soltando bombas, mísseis, lá em Israel, na capital, no domo, onde eles que são, se dizem muçulmanos, querem destruir a pedra onde foi, a pedra que eles têm lá, né? A pedra onde foi feito o sacrifício, que é a mesquita sagrada deles em Israel. Eles estão querendo formatar já o embate. Então, aqui no Brasil, em 26 estados, em 5.070 municípios, todos eles estão monitorados. Todos os iranis, que são terroristas com treinamento terrorista, que eles ocupam prefeituras, governos de estado, também estão infiltrados nas unidades de carência financeira, que são as favelas. Todos já estão monitorados. Queremos dizer a todos os 88 facções do narcotráfico e também as famílias estabelecidas no narcotráfico, Comando Vermelho, como se chama, Comando da Capital, e também as 10 superintendências, que elas são rotativas da Polícia Federal, todos já estão descobertos. Os seus líderes todos serão abatidos. Se você não se entregar, você vai ser morto. Entendeu, meu amigo? Vai ser morto. Vai ser desova. Então é melhor vocês abdicarem, se colocarem em situação real, porque você vai querer ser escravo dessa gente, você vai querer se submeter a este engodo que não deu certo. Vocês dos partidos políticos, senadores, deputados federais, governadores, prefeitos, vocês vão querer se submeter a esta tropa de infelizes ladrões que quiseram submeter o país e o mundo, o planeta, a uma opressão. A ONU não existe mais. Estão fazendo reunião lá na Espanha para querer remir
a sua composição, como dizendo, sim, nós erramos, a ONU errou, e nós estabelecemos medidas opressivas e imorais, mas agora nós estamos nos querendo remir, eles não têm chance. A ONU administrativa são os únicos que não vão ter possibilidade de abdicar, porque todos eles foram premeditados e planejaram um sórdido esquema de querer se postular como gestores da Agenda 2030. Ou seja, ficou estabelecido que haveria o reset mundial, onde todos os países seriam autossuficientes através das benesses da natureza, através da benesse do bom comportamento, e eles se maquiaram, se colocaram como lobos. Eles disseram, sim, nós vamos fazer essa administração acontecer, mas a realidade provou que eles são ladrões, e se estabeleceram para esse crime. Então a ONU, sem chance nenhuma de existir mais, deixou de existir. Então nós estamos já na captura, já com pagamento 10 milhões na Tríplice Fronteira, do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, dos turcos, dos norte-coreanos, dos chineses, dos russos. Estamos todos já posicionados, porque eles não podem ter a liderança mundial. Acabou isso. Não existe essa possibilidade. Então nós agora estamos no embate. E também os que quiseram favorecê-los, que é o caso da França do Macron, da Inglaterra, que também quis favorecê-los, vários países que entraram em suspeição, dando urânio enriquecido do Brasil para o Irã e para outros países, eles mesmos. Então, está tudo descoberto, nós estamos com as tropas, temos os endereços, temos os CPFs, temos tudo para suas capturas. Pedimos à população que preste atenção, não se submetam às intenções destes déspotas, porque a intenção deles é fazer o monitoramento que está sendo feito na China e que a China está em revolução civil. Já acabou lá o sistema da dinastia Han. Não existe mais a dinastia Han. Está todo mundo lá em guerra civil. Entendido? Então a China, ela já está se libertando, já está o conflito, já está tudo já determinado. E isto tudo devido a que eles querem estabelecer o monitoramento da população civil, cortar a liberdade de expressão, cortar os direitos adquiridos. Eles querem fazer, que já lançaram aqui no Brasil, que eles vão submeter a população do Brasil a roubar todos os órgãos, rim, pâncreas, coração, como se chama, cirurgia de olho, tudo para eles fazerem o pagamento, ou seja, criarem o sistema de venda de órgãos. E isso tudo já descoberto, não tem para onde correr. Então, nós estamos procurando esse filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin, os partidos políticos, os proprietários dos partidos políticos, que eles já caíram em desgraça. Então, a população civil da República Federativa do Brasil já está em prontidão. Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Exército, Marinha e Aeronáutica. Nós estamos já com o levante contra este sistema operacionalizado pelos comunistas que quiseram estabelecer a escravidão através da Huawei, sistema de internet chinês, a monitorar o cidadão brasileiro e produzir o cidadão brasileiro à escravidão. E tenha certeza,
Nós temos que nos libertar destes opressores. Eles enganaram todo mundo, enganaram os que estavam com as boas intenções, que estabeleceram, se vocês forem bons administradores, para beneficiar a população, a que haja o equilíbrio através de direitos, que eles não querem dar direitos, eles querem impor as medidas opressivas e morais para destruir a população. Eles provaram isso. Então nós agora estamos em posição de guerra, guerra nuclear atômica. Quem está falando? É o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Então, sinto muito, sentença dada na arbitragem, não tem recurso, não tem como recorrer, não há forma de parolar. Se você quer se reivindicar, se remir, pedir misericórdia, estamos todos querendo favorecê-los, mas vocês têm que se entregar. Se você não se entregar, vai cair em desgraça você e a sua família. Não vai ter o que comer, onde morar, não vai ter direito a nenhum sentido. Então, você decide. Você quer ter a sua liberdade ou você vai ser escravo dessas emissoras de televisão, do Roberto Marinho e de outros que fizeram contrato de gaveta com a China? Acabou. A Anatel, acabou também. O presidente da Anatel, todo mundo preso. Acabou isso. Não tem quem mexer na plataforma da internet, querendo entrar, espetar, tirar o sinal. Fudeu, vai preso. Vai morrer no calabouço. Não tem para onde ir. Acabou tudo isso. Então, já esta posição não existe mais. Estamos entendidos? Hein? Bom, então, por favor, tomem cuidado, porque não tem forma de retrocesso. Hoje, dia 30 de junho de 2025, já está posicionamento dado. Então, você que quer ir na passeata gay, que quer ir na passeata da maconha, que você está reivindicando, achando de que você está querendo impor o seu direito de dar o rabo, enfim, de ser homossexual. Você tem todo o direito de ser homossexual, sempre e quando você não queira impor e não queira bater de frente com a população que não tem esse mesmo privilégio. Vocês têm que viver dentro das regras morais. Então, para viver dentro das regras morais, vocês têm que se dar ao respeito. E vocês sabem que tanto o Irã, como a China, como a Rússia, como todos que estão reivindicando que vocês pensam que eles estão a favor da sua liberdade, não, eles estão querendo massacrá-los, matá-los, exterminá-los. Tá entendendo? Estou sendo claro? Então, meu filho, se vocês veem as passeatas na Hungria, vocês veem as passeatas nos Estados Unidos, você vê as passeatas na Europa, tudo viado, tudo lésbica. É um problema de vocês. Mas vocês pensam de que vocês têm que promulgar que o Irã está certo, que a China está certa, que a Rússia está... Vocês estão enganados. Vocês vão ser exterminados. Entenderam? Porque eles não conseguem conviver com vocês. Deu para entender? Eles matam todo mundo. Ouviram? Então, vamos diretamente às realidades e vamos posicionar a realidade. Maiores informações entraremos em contato. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, nome e sobrenome, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, 510-466-447-34. Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem, temos que pagar a internet e o telefone. Contas atrasadas. Por favor, nos ajudem. Maiores informações entraremos em contato. Então já está tudo posicionado. Cada dia é um dia. E nós temos que estabelecer as normas. Abatemos a armada do Irã,
não tem mais navio do Irã, não tem mais porto dos Houthis, acabou o porto deles lá, eles não têm como lançar mísseis, absolutamente nada. Se houver algum míssil... Muito bom dia, 30 de junho de 2025, horário 7 horas da manhã, 56 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro na função intervenção em 17 países da República Federativa do Brasil, no continente de Centro-América, no continente de Sul-América. Estamos na captura de Luiz Inácio Lula da Silva, os seus agregados no governo federal da República Federativa do Brasil, nas suas atividades em funcionários públicos a quererem assumir o Mercosul, temos a prisão determinada pelo Tribunal Penal Internacional. Temos a captura em todo o território da América do Sul, da América Central. Este indivíduo, ele é um terrorista, filho de uma puta, conjuntamente com seu vice, Alckmin. Todos eles são terroristas, identificados. Eles venderam urânio enriquecido, conjuntamente com outro filho da puta que deu a logística, Macron. Funcionário público da França, executivo. Eles estão com a prisão determinada. Então, nós estamos procedendo no dia de hoje, 30 de junho de 2025, horário 7 horas da manhã, 58 minutos. Temos que pegar este filho da puta que roubou o dinheiro do Brasil, estabeleceu impostos até não conseguir mais localizar ou inventar algum imposto, e eles estabeleceram o IOF. Então, nós estamos determinando a captura e a prisão imediata deste filho de uma puta e o seu governo de ministros do Supremo Tribunal Federal e a puta que os pariu. Entenderam? Como também todos os nomeados em superintendências, em autarquias, todos estes filhos da puta, todos vão presos imediatamente, através de ordem dada ao Tribunal Penal Internacional, ao Tribunal Internacional, ao Supremo Tribunal Mundial, porque se trata de terroristas, assassinos, matadores, que estão matando a população da República Federativa do Brasil, como também do continente da Sul-América e da Centro-América, com a ameaça de jogar bombas atômicas. Eles têm essas bombas, esse urânio enriquecido, eles têm acautelados em 26 estados e no Distrito Federal da República Federativa do Brasil, estes terroristas filhos da puta. Também estamos levando a intervenção do consulado do Irã, do Hamas, do Hezbollah e a puta que o pariu, todo mundo preso. Também da China, da Rússia, esses filhos da puta. Os dois países se encontram com guerra civil. Já está a guerra civil estabelecida na Rússia. Já está estabelecida a guerra civil na China. Também desse turco filha da puta Erdogan e a puta que os pariu. Está tudo já pegando fogo naquela área. E do norte-coreano que nós vamos jogar as bombinhas lá, vamos explodir com esse filha da puta do norte-coreano. Entendeu? Porque tem que ter, né? Uma explosão para que eles vejam aquilo tudo, né? Pegar fogo e se fuder todo mundo. Estamos entendidos? E isto tudo no dia 30 de junho de 2025. Horário: 8 horas da manhã, segunda-feira, 30 de junho de 2025. 8 horas da manhã. Já estamos procedendo. Acabamos com a Marinha do Irã, acabamos com tudo. Não tem tratado de paz, não tem porra nenhuma. Tem tiro, porrada e bomba. E você, filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, tu vai pra Argentina? Que beleza! Milei, prende esse filho da puta, toda a delegação e coloca no cárcere. Entendeu, Milei? Quem tá falando aqui
é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro e interventor pelo Tribunal Penal Internacional, com 123 países, com as suas forças armadas. Estamos já determinando a prisão deste filho da puta, porque ele não vai para fazer negócio, não vai para favorecer o mundo, ele vai para roubar. É um ladrão, filha da puta, terrorista, narcotraficante. E todo mundo encana. Acabou para esses filhos da puta. Não tem mais serventia no Brasil, em lugar nenhum do planeta. Entenderam? Por favor, Milei, muchas gracias, querido hermano. Por favor, vamos a proceder a la prisión de este hijo de mil puta, Luis Ignacio Lula da Silva, Alckmin y toda su delegación de gobierno brasilero, que son funcionarios públicos terroristas, hijos de puta. No van a asumir el Mercosur porque quieren robar, quieren establecer sus negociatas para el robo específico. Y todos no tienen inmunidad diplomática, son terroristas, hijos de puta, que mandan bombas atómicas. Entonces, hermano, ya estamos en la guerra y tenemos que atribuir todo este proceso porque es la guerra mundial. No hay ningún tipo de recurso, no hay absolutamente nada. Y las autoridades brasileras, el ejército, la marina y la aeronáutica ya están bien informados. Y estamos con todas las tropas, estamos con los submarinos nucleares atómicos en todo el océano Atlántico para procesar, a matar, destruir cualquier hijo de puta en 17 países de América del Sur, que son 10 fronteras secas con Brasil y 7 en el Caribe. Gracias, hermano, que Dios te bendiga. Felicitaciones por su trabajo extraordinario. ¡Viva la Argentina! Maiores informações entraremos em contato. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-447-34. Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Temos que pagar 2 faturas de telefone e uma de internet. 2 agora, né? De internet. Por favor, nos ajudem. Gratidão. Terceira live, 30 de junho de 2025. Horário 10 horas da manhã, 29 minutos. O ministro da Justiça regulamenta o uso de inteligência contra as investigações da contra-espionagem da Polícia Federal, da BIM, de 60 agências de inteligência. Lewandowski, ele é um braço armado do narcotráfico. Lewandowski, ele quer interferir através de uma portaria ao qual não está em vigor, trazida pela informante do G1 Conexão Globo News. Esta moça cada vez mais se complica mais. Dani, você sabe que nas investigações internacionais, quanto mais você fala, mais você fica complicada. Porque você está fazendo ao enfrentar ao combate do Supremo Tribunal Federal, do ex-presidente, que busca a maioria na Câmara e no Senado, Lewandowski, esse filho da puta, velho, filha da puta, ladrão, narcotraficante, que ele e o filho dele está envolvido no INSS. O filho dele roubou, por enquanto, 20 bilhões. 20 bilhões. O filho do Lewandowski. E o Lewandowski, ele acharca o narcotráfico. Ele faz o arrego. Ele cobra o arrego. Entendeu? Esse velho filho da puta.
do Supremo Tribunal de Justiça. Então, Daniele e também Valdo, não há posicionamento legal para vocês quererem utilizar o Estatuto da ABIN para cercear as 60 agências de inteligência que estão na captura do comando da capital de 88 facções, também de 10 superintendentes da Polícia Federal, e cercear vocês, Lewandowski, e o governo desse filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e a puta que os pariu. Então o crime de você anunciar uma tentativa de crime expõe a esse meliante Luiz Inácio Lula da Silva, expõe os teus contatos na Polícia Federal, entendeu? E te complica ao ponto de você estar envolvida no comando do narcotráfico na República Federativa do Brasil. Você já é militante. Você acha que está fazendo uma boa ação? Isso te complica, garota. Entendeu, pirralha? Tá entendendo? Você e essa cambada aí de metidos a Pikachu, assassino, travestido de Polícia Federal. Sabemos com quem você anda, com quem você fala. Principalmente com esse filho da puta do Lewandowski e o filho dele, que está sendo investigado de roubo qualificado no INSS. E que ele está apavorado, ele não sabe o que fazer para poder pegar o dinheiro e sair fora não sei para onde. Porque ele está pedindo. Tá entendendo? Ele e o superintendente da Polícia Federal. Deu para entender? Acabou essa porra do Supremo Tribunal Federal e a puta que o pariu desses meliantes funcionários públicos de carteirinha, porte de arma, que só vão levar tiro, porrada e bomba. Deu para entender ou tá difícil? Tá entendendo, garota? Então, Conexão Globo News, vocês estão mais complicados e mais envolvidos no tráfico de drogas. Expuseram a emissora de televisão, expuseram os irmãos Marinho, expuseram os italianos, expuseram todo mundo. Vocês são o reduto de narcotráfico. E vamos investigar. Vamos cair em cima de vocês. Ouviu, Daniele Lima? Por favor, conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu nome e sobrenome. Oscar Aníbal Chiappano, @gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 44734. Plataforma Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem, que tenho que pagar 2 internets, que agora venceu a segunda, e tenho que pagar 2 telefones, 2 contas de telefone celular. Nos ajudem, por favor. Gratidão. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chiappano. Hoje, dia 30 de junho do ano de 2025. Olá para você que se liga na Gazeta do Povo, está no ar o Café com a Gazeta, seu jeito cormar, logo pela manhã, mais uma semana começando. Eu já te chamo para fazer parte
do nosso café, deixando o seu like, o seu comentário, deixando também o seu desabafo no nosso chat, compartilhando o nosso programa com seus amigos e familiares, e assim todo mundo fica muito bem informado. Te chamo também para ser um assinante da nossa querida Gazeta do Povo. Menu degustação, que beleza esse nome, hein? Logo cedo, assim na fome que a gente tá, R$1 por mês nos primeiros 3 meses e acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. O grande Lucas Lencin já colocou na tela o QR Code, tem um link na descrição do YouTube, tem também o gazetadopovo.com.br/oferta para você se transformar em assinante da Gazeta e poder degustar na íntegra, de maneira ilimitada, todo o nosso conteúdo. Sejam muito bem-vindos. Eu vou para o centro do nosso mega estúdio aqui em Curitiba. Hoje não está tão frio, está um pouco frio. Anne Dias, tudo bem? Tudo ótimo, muito bom dia. Muito bom dia, estou feliz que a sua caneca ainda está ainda. Estou em busca da minha caneca. Foi me entregue com muito carinho pelo grande Rodrigo Sierpins, que simplesmente desapareceu, mas vamos encontrar a caneca, não chore. Meu amigo Paulo Briguet, estamos com você também direto de Londrina para falar sobre os assuntos do fim de semana. Seja muito bem-vindo ao Café com a Gazeta. Bom dia, Briguet. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Anne. Bom dia, audiência do Café com a Gazeta. Sempre uma alegria estar aqui e vamos comentar porque tem muito assunto importante para ser comentado hoje, né? E desejando a todos uma excelente semana, né? Amanhã já começa julho, né, Guilherme? Como o tempo passa, né? O tempo passa, o tempo voa. Você lembra dessa propaganda, né? Grande Briguet, a poupança Bamerindos não está mais uma boa, acabou, né? O que acabou também foi o nosso domingo, começando a nossa semana. Temos que falar sobre o que aconteceu no dia de ontem. Tivemos manifestação na Avenida Paulista, reunindo milhares de pessoas. Aí tivemos governadores de estado, deputados, senadores marcando a presença. E, é claro, o presidente Jair Bolsonaro esteve lá e temos, é claro, vários vídeos dos discursos do presidente Jair Bolsonaro. Já vamos colocar na tela o primeiro deles. Grande Lucas Lencin, coloca para nós, meu amigo. Nós entendemos o que é legítimo direito à defesa. Viram que o morte por arma de fogo diminuiu no meu governo. Todos passaram a ganhar comigo, do empresário ou mais humilde. Vocês não viram durante a pandemia, onde muitos governadores e prefeitos pregaram ou fiquem em casa, a economia de ver depois, como nós demos auxílio emergencial, não houve um só saque a supermercado. Nenhum prefeito do Brasil ou do Nordeste atrasou a sua folha de pagamento, em especial o 13º. Atendemos a todos com dignidade. Aumentei em 1 ponto percentual o fundo de participação dos municípios. Levamos água para o Nordeste. Triplicamos o Bolsa Família, mostrando que quem porventura arranjasse um emprego ainda ganharia mais R$200. O Brasil estava voando. Tivemos uma excepcional política externa, capitaneada em especial pelo Ministério da Agricultura, da Tereza Cristina. Comércio com o mundo todo. O Tarcísio, com apenas 7 bilhões por ano, fez milagre. A pequena, grande Tereza Cristina aqui. Obrigado por ter aceitado o meu convite. O Tarcísio fez milagre com 7 bilhões para infraestrutura. E assim foram a maioria dos meus ministros. O Rogério Marinho, que não havia sido reeleito federal em 2018, levou água para o Nordeste e fez milhares de obras. Foi eleito senador na última eleições com uma vaga apenas. E agora, ele é o grande ídolo do Rio Grande do Norte. Lá, nas pesquisas, nós estamos na frente da esquerda. Lá em Alagoas, estamos na margem de erro com a esquerda. Na Bahia, uma perda enorme. Na Bahia do João Roma, uma perda enorme da esquerda. No tocante, a posição de aceitação. Nós temos como resolver o Brasil. Me permita repetir. Me deem 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil.
E digo mais, nem eu preciso ser presidente. O Valdemar me mantendo como presidente de honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês. Do José Roberto, todo mundo, do Amauri também fazendo parte aqui do nosso chat. Deixe seu questionamento, seu comentário sobre a manifestação de ontem com esse tema Justiça Já, um pedido de anistia, além do fim da ação do golpe. Anne Dias, começando com você em relação à manifestação, queria seu olhar, seu comentário sobre a tarde de ontem na Avenida Paulista, o discurso do Bolsonaro, já falando e focando também na própria questão do Congresso, né? Eu acho que ele percebeu também durante esse tempo como o governo Lula tem apanhado, como perdeu completamente a base de sustentação e como o Congresso, especialmente o Senado, será o caminho em 2026 para reverter a situação no Brasil. Então o Bolsonaro já falou, olha, me deem 50% do Congresso que está tudo certo, né, Anne? Bom dia. Perfeito, bom dia. Eu acompanhei ontem pela Café com Gazeta, edição especial que tivemos, e foi muito interessante de ver todos os discursos, especialmente do Bolsonaro. Teve algumas novidades, aí, alguns nuances que eles trazem no discurso. A gente sabe que a gente está num momento muito crucial, né? Ele está ali para ser julgado pelo STF, ele já está inelegível também. Então é um momento de realmente concentrar forças na direita para a definição dos próximos passos. E se a gente percebe nessa fala que a gente acabou de ver, é uma das primeiras vezes, salvo engano a primeira vez, que ele diz que ele não precisa nem ser o presidente, ele pode continuar como presidente do PL. Ou seja, ele já faz um aceno, né, para quem provavelmente ele deve apoiar nas próximas eleições. A gente teve aí, além do Carlos Bolsonaro, o Tarcísio também como um orador aí falando, né, o único governador que falou, alguém que está sempre próximo do Bolsonaro, alguém que se manifesta aí como um forte apoiador, não se coloca como candidato, se coloca como candidato à reeleição do governo de São Paulo, mas todo mundo sabe, um dos braços direitos do Bolsonaro. Temos também o Eduardo Bolsonaro, que não estava, mas foi muito citado nos discursos. Um discurso que eu achei muito bom, talvez o melhor, foi o do Gustavo Gayer, realmente. Ele trouxe ali áudios dos ministros do STF, áudio do Barroso falando nós derrotamos o bolsonarismo. Ele falou inglês também, relembrou aquele meme que saiu na última manifestação do Bolsonaro, mas fez aí um super discurso em inglês para falar para a comunidade internacional tudo o que está acontecendo. Então foi um orador de peso. A gente sabe que nessas manifestações tem aqueles que dão aqueles discursos impactantes e tem aqueles que estão também para mostrar a força política, que não são tão bons oradores. Então eu vejo que o Gustavo Gayer fez um papel aí excelente como orador. A gente teve outras figuras que mostraram um peso político próprio. O governador Tarcísio é um deles aí, que mostrou um grande apoio, o governador do estado mais populoso do Brasil, né? A gente sabe já quem é Tarcísio e como ele é uma peça essencial para esse momento, então a presença dele também foi um diferencial. Além do Tarcísio, tivemos 4 governadores dessa vez, embora o Tarcísio foi o único a falar no caminhão de som. Então eu vejo que foi um momento importante aí para a direita entender quem são os seus apoiadores, quem está em conjunto, quem que pode contar no próximo ano. O Malafaia também fez uma fala dura, criticando lideranças de direita, criticando lideranças que fingem viver esse bolsonarismo, que se elegeram nas costas do Bolsonaro, mas que hoje não estão fazendo uma atuação incisiva. Acho que foi uma fala importante também, até porque muito do que se fala, como a gente acabou de ver nessa fala do Bolsonaro, é sobre 2026 e a eleição do Senado e do Congresso. Então é importante também ver essa crítica a pessoas que foram eleitas aí na onda do Bolsonaro, né, que veio super forte nas últimas eleições de 2022, mas que hoje estão omissas diante de tanta indignação. Então, lembrando também, né, o foco dessa manifestação foi esse julgamento do STF, foi muito falado sobre tudo isso que está acontecendo, sobre os prisioneiros do dia 8 de janeiro, então é um momento importante para a gente lembrar as nossas lideranças de estarem presentes. E a ausência de certas lideranças foi criticada e também merece destaque, né? A gente tem que lembrar quem que está nesses momentos e quem que não está, já que é um momento importante aí para o desenrolar desse processo do STF e várias outras coisas que têm acontecido no Brasil. Muito bem, minha querida Anne Dias. Interessante, né, Anne, que você mencionou aqui, até para a nossa audiência saber se vocês concordam ou não, e levando também para o Paulo Briguet, me parece que esse tom mais pacificador, conciliador na fala do Bolsonaro, que tinha todos os motivos, né, do mundo para fazer mais um tom de revanche, né, de agressividade contra o Supremo Tribunal Federal, mesmo ao Poder Executivo, mas ele tentou
se aproximar mais desse tom conciliador e deu o tom dessa frente ampla que ele deve estar criando para 2026, não é mesmo, Briguet? Essa foi a marca da manifestação de ontem, né? O tom mais moderado. Isso é evidente em todas as falas, né? Mas especialmente na fala do Bolsonaro, um tom mais moderado. Então, nós não tivemos grandes novidades nessa manifestação. Mais uma vez, o Bolsonaro provou que é a liderança mais popular do país, que é o único político brasileiro capaz de reunir multidões. Mais uma vez, nós tivemos clara, né, a noção de que o Bolsonaro é vítima da maior farsa judicial da história do país. Mais uma vez, nós falamos sobre os reféns do 8 de janeiro, né, e da importância da anistia. Mais uma vez, o Bolsonaro disse que o objetivo do sistema não é prendê-lo, mas eliminá-lo. Apesar de adotar um tom moderado, o Bolsonaro voltou a falar isso, né? Isso é muito importante. Mais uma vez, nós ficamos diante dessa situação, né? De ter um processo, né? Um processo inteiro, que é o processo do golpe, que é baseado numa delação falsa. Uma delação que é uma peça de ficção absolutamente nula do ponto de vista jurídico. Mais uma vez ficou claro que o regime PT-STF é odiado pelo país, como mostraram as recentes pesquisas que nós vamos comentar daqui a pouco, né? O regime PT-STF é uma vergonha nacional. Isso tem ficado mais claro a cada dia. Agora, eu entendo que esse foi o tom adotado, né? Foi a estratégia do Bolsonaro, né? A tática do Bolsonaro nesse momento, adotar um tom mais moderado. Agora eu pergunto, será que isso foi a melhor opção? Será que essa foi a melhor opção? Será que essa é a hora de fazer acordo, né? De fazer esse tipo de... Na verdade, o que houve foi um acordo. A gente sabe, o próprio Bolsonaro disse isso, que ele procurou o ex-presidente Michel Temer, e certamente o Michel Temer teve influência, tá, nesse tom mais moderado aí adotado pelo Bolsonaro. Quando foi a última vez que o Bolsonaro fez acordo intermediado pelo Temer? 7 de setembro de 2021, vocês lembram daquilo, né? O acordo que foi feito com o Temer, e qual foi o resultado desse acordo? Quer dizer, eu fico um pouco preocupado, né? Um pouco preocupado com isso. E talvez isso explique também a ausência de algumas lideranças importantes. Eu destacaria a ausência do Nicolas Ferreira. O Nicolas não estava lá. Sempre esteve ao lado do Bolsonaro, em todos os momentos, né? E ontem ele não estava lá. Das falas, eu gostei muito da fala do Geyer, achei que foi importante, como a Anne destacou, mas eu destacaria uma fala que, digamos assim, destoou um pouco desse tom de moderação, que foi a fala da deputada Bia Kicis. E ela disse uma frase muito importante: não existe mais justiça no Brasil. De todo modo, o tom foi um pouco abaixo do esperado e talvez do necessário para um momento tão grave do país. Meu amigo Paulo Briguet, opiniões também divergentes no nosso chat em relação ao tom adotado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tivemos algumas lideranças, como disse o Briguet, que não estavam presentes lá, outros já se fizeram presentes e falaram bastante. Acho que chama muito a atenção, como a Anne e o Briguet ressaltaram, a fala de um único governador ali, do Tarcísio de Freitas, que nessa mesma forma que o Bolsonaro adotou de conciliação, ao mesmo tempo exaltar, enaltecer o trabalho do Tarcísio de Freitas, já dá uma ideia também de que, quem sabe, seja a indicação do próprio Bolsonaro para 2026, caso ele não esteja elegível até lá. Nós temos mais vídeos da manifestação e o Lucas vai colocar na tela pra gente. Vamos lá, meu amigo. Saiu do Brasil. Não era apenas para não passar faixa. Jamais eu passaria faixa para um ladrão.
jamais passaria a faixa para um ladrão. Chegou o fatídico 8 de janeiro. Um movimento, mais do que claro, orquestrado pela esquerda. Lula não estava em Brasília. No dia anterior, ele foi para Araraquara, porque sabia o que ia acontecer. Tanto é que as imagens de quase 200 câmeras sumiram. Tudo foi quebrado antes daquelas pessoas que, em parte, estavam no acampamento chegaram. No dia seguinte, essas pessoas foram presas. E assistimos hoje condenações a 14, 15, 16, 17 anos de prisão. Como a semana passada, uma mulher com 7 filhos, 6 menores, foi condenada a 14 anos de cadeia. Essa mulher era golpista? Como a Débora, que seus familiares estão aqui agora. Por Maria foi confirmado 14 anos de cadeia, ela com 2 filhos pequenos. Isso não é justiça, é uma brutal injustiça. Por isso nós lutamos por anistia, que é um remédio previsto na Constituição, de iniciativa própria do Parlamento brasileiro, independentemente de qualquer um dos outros 2 poderes. É o caminho da pacificação. Muito bem, meus amigos, nossa querida audiência, deixem um like, sempre importante o joinha para nosso trabalho, também seu comentário, seu desabafo. Nesta segunda-feira, a gente repercutindo aqui aí da Avenida Paulista da população brasileira no domingo, ontem. Justiça já, anistia, como disse o Bolsonaro, um remédio da Constituição. Ele cita também o fato, no início do vídeo, de não ter passado a faixa para o Lula e explica ali que não passaria a faixa para um ladrão, e aí conta um pouco ali daquele início de 2023, sobre a ausência do Lula no dia 8 de janeiro e, é claro, sobre as injustiças com a população brasileira que esteve presente naquele domingo, dia 8 de janeiro de 2023, Anny. Apesar da gente ter falado do tom conciliador, ali no momento em que ele se refere ao Lula, ele utiliza a palavra ladrão mesmo. Que é um problema hoje em dia, né? Chamar o Lula de ladrão. Mas eu não achei tão moderado assim o tom, principalmente da fala do Bolsonaro. E essa primeira momento que apareceu aqui no vídeo, em que ele fala 2 vezes, né? Eu não passaria jamais a faixa para um ladrão. E ele repete, não passaria jamais a faixa para um ladrão. É realmente ele mostrando, não passei, e isso não é um ato antidemocrático, como estão acusando, porque essa é uma das coisas que tanto falam, né? Ele se recusou em passar a faixa no momento da transição. E aí, nesse discurso, ele retoma, ele fala, eu nomeei os comandantes indicados pelo Lula, Alckmin elogiou a minha transição e não passei a faixa, porque não é isso que diz o que é uma democracia, não significa que eu estar lá pessoalmente entregando a faixa para um ladrão, como ele coloca, isso significa que eu sou um presidente democrático. Não, o que significa é, nomeei os comandantes designados pelo Alckmin, trabalhei com o Alckmin, inclusive no processo de transição, saí do país no final de 2022, saí do país no final de 2022, porque algo me dizia que era melhor eu não estar lá e não passei a faixa e não passaria. Então eu achei isso realmente um tom incisivo, consolidando a narrativa dele, o que ele já tem falado, que é não fui antidemocrático, nunca, jamais. E aí quando ele fala sobre o ministro, né, e essas condenações que aconteceram no 8 de janeiro, as famílias que estão presas, ele cita o caso da Débora como exemplo, de novo ele está mostrando aí como o ministro Alexandre de Moraes é um tirano. Ele usa termos, não lembro exatamente os termos, mas ele usa termos grandes assim para criticar o Alexandre de Moraes. Ele fala, inclusive, salvo engano, ele fala que essas pessoas vão se ver no juízo final, que no juízo final essas pessoas vão ser condenadas, não haverá perdão. Ou seja, foi duro sim, foi incisivo, criticou o Alexandre de Moraes. Muitas pessoas falam, né? Será que aquele momento quando ele estava frente a frente com o Moraes foi prejudicial, já que ele fez piada e tudo mais? Eu vejo que não, era um momento do julgamento, não era algo
assim, que mostrou realmente que ele estava apoiando o Moraes? Óbvio que não. O Moraes colocou ele nesse momento. O Moraes é o responsável por talvez dar uma condenação que pode chegar a 40 anos de prisão para ele. O Moraes colocou milhares de pessoas inocentes na cadeia e o Bolsonaro retoma isso várias vezes no seu discurso, como essas pessoas não têm culpa nenhuma por nada que aconteceu. Ele até diz, aqueles que quebraram patrimônio devem pagar por isso. E só, nada além disso. E o Bolsonaro também critica o Moraes em toda essa condução do processo. Então, na fala do Bolsonaro, eu achei contundente, necessária e até ousada. No momento que ele fala que jamais passaria uma faixa para um ladrão, ele retoma de novo, fala, isso não é um problema. Eu não ter passado a faixa não é um problema, não passei e não passaria. Muito bem, minha querida Anne Dias, registrando aqui, além do nosso canal principal no YouTube, nós temos o Extras e por lá, Ieda Carla mandando um bom dia, Jordane Pimenta, Walter Júnior, Luciano Batitucci, também Benedito Oliveira, Olinda Cardias, tem também a Carmen Correia e muito mais, o pessoal deixando o like, o comentário também lá no Gazeta do Povo Extras. Meu amigo Paulo Briguet levando para você já essa segunda parte ali dos discursos do Jair Bolsonaro, falando sobre não ter passado a faixa para o Lula, também trazendo a questão da anistia do 8 de janeiro, da omissão do Lula nisso tudo. Como é que você viu essa parte do discurso do Bolsonaro, obviamente, ressaltando essa questão do tratamento ao atual presidente, chamando o Lula de ladrão, como disse a Anne, isso dá um problema terrível hoje em dia, a Polícia Federal sai atrás, é uma confusão danada, mas o Bolsonaro falou, né? A gente precisa entender o seguinte, Guilherme, nós temos um regime e STF, nós somos governados por esse regime, PT-STF. O tom de moderação do Bolsonaro foi adotado em relação ao STF. Percebam que ele evitou ataques pessoais, ataques diretos ao STF. Né? Agora, quanto ao Lula, quanto ao PT, foi o velho Bolsonaro de sempre, né? O Bolsonaro que a gente conhece. Então, a estratégia foi essa, foi preservar o STF de certa maneira, não atacar diretamente, né? É por isso o tom mais incisivo ele foi adotado em relação ao PT, ao Lula, que está em queda de popularidade. Quer dizer, o Lula está, assim, o governo dele acabou, né? O Lula não consegue reunir 150 pessoas do MST. Ele recentemente adiou um evento, suspendeu um evento do MST, ao qual ele iria comparecer, né? Porque não conseguiu reunir gente do MST. Então essa é a situação do Lula. Quer dizer, é natural que o Bolsonaro se aproveitou disso, mas existe o outro lado, né? O lado do STF. E esse lado está cada vez mais ousado, né? Acabou de aprovar aí esse império da censura nas redes sociais, né? Acabou de dar o início ao império da censura nas redes sociais. Então, a gente viu isso. E nós vamos ver isso também no discurso do Tarcísio. Eu sei que daqui a pouco a gente deve colocar também o discurso do Tarcísio, que foi muito interessante. Ele também fez isso. O Tarcísio também atacou o PT, mas, de certo modo, preservou o STF. É o que eu digo. Essa foi a tática escolhida, né? É uma questão de escolha mesmo, política, do Bolsonaro nesse momento. Eu só me pergunto se é a mais adequada, tá? É realmente uma dúvida que eu tenho. Se é a mais adequada ele preservar o STF nesse momento. Porque tudo isso aí foi feito por alguém, né? Por exemplo, a injustiça contra os reféns do 8 de janeiro, né? A gente sabe quem foi o responsável por essa injustiça. A gente sabe quem está sendo o responsável por montar esse processo farsesco. A gente sabe quem foi o responsável pela delação torturada do Mauro Cid, né? Essa peça de ficção que sustenta todo o edifício de mentiras do pseudo-golpe. Então, é só a gente se perguntar
Por quê? Né? Porque eles têm adotado esse tom mais moderado em relação ao STF. De resto, eu acho que, como eu disse, ficou comprovado. O Bolsonaro realmente é o líder mais popular do país. Realmente o sistema sabe que esse homem, se for candidato, será eleito presidente. Né? Então, tudo isso ficou muito bem claro na manifestação de ontem. Apesar da USP, né? Sempre chega a USP dizendo que tinha 12 mil pessoas. Tá? É uma coisa ridícula, né? Porque isso aí funcionava no tempo em que não existia internet, não existiam redes sociais. Né? Hoje todo mundo pode ver com os próprios olhos que o Bolsonaro é o único político que reúne multidões no Brasil. Meu amigo Paulo Briguet, como o Briguet mencionou e a Anne já tinha falado também, em relação a essas críticas ao governo federal, não apenas o Bolsonaro, mas também o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, fez também um discurso falando das escolhas econômicas tanto de Lula quanto de Haddad. Nós vamos trazer aqui um trechinho do discurso para vocês. Coloca aí na tela, meu amigo Lucas Lencin. Vídeo do Tarcísio de Freitas. 2 anos e 7 meses foram suficientes para o pessoal jogar tudo na lata do lixo. Isso deve dar uma dor de cotovelo em algumas pessoas, porque só tem uma pessoa que é chamada de mito onde vai, mas ninguém, que é o maior líder político da história. O presidente pessoal deve estar com dor de cotovelo agora. Mas em 2 anos e 7 meses, destruíram tudo. Olha o prejuízo dos Correios, olha o que estão fazendo. E eu quero saber, eu quero que vocês me respondam se o Brasil aguenta. E eu vou dizer para vocês, o Brasil não aguenta mais a desfaçatez. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o gasto desenfreado. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais a política de campeões nacionais, porque eles voltaram. O Brasil não aguenta mais a corrupção. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o governo gastador, o juro alto. Aguenta ou não aguenta? Quem paga essa conta do juro alto são vocês. É o pequeno empresário, é o pequeno produtor. O Brasil não aguenta mais aumento de imposto. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o PT. Aguenta ou não aguenta? É por isso que a gente quer ver fora o PT. Fora o PT. O Brasil não merece esses caras. Fora o PT. E nós vamos dar essa resposta no ano que vem. Porque nós vamos nos reencontrar com a esperança. Nós vamos nos reencontrar com a prosperidade. Nós vamos nos reencontrar com o nosso caminho. Nós vamos nos reencontrar com aquilo que é a nossa vocação, que é ser grande. O Brasil teve um grande líder e esse líder está do meu lado. Muito bem, o Tarcísio de Freitas, o governador do estado de São Paulo, falando ontem na Avenida Paulista. Aliás, o Tarcísio foi um dos que, nesses discursos, nas manifestações, já adotou um tom muito mais ofensivo, ali, incisivo, melhor dizendo, em relação ao governo federal já há algum tempo. Acho que foi o primeiro a ter esse tom, a não se envergonhar com o posicionamento que escolheu, de fato, dentro da política, e tem seguido esse tom, independentemente de ter que encontrar o atual presidente da República em eventos. Tarcísio mantém a posição firme em relação ao que pensa sobre a política e também o judiciário do país, especialmente a política, como vem fazendo o governo Lula com as questões econômicas. E Fernando Haddad, é claro, é um dos pontos ali de ataque do Tarcísio de Freitas. Lembrando que o próprio Bolsonaro coloca o Tarcísio como um dos grandes ministros que ele teve em sua gestão, somando ali o Paulo Guedes, também a Tereza Cristina, que estava na manifestação. Tereza Cristina, hoje senadora, fazendo um ótimo trabalho, inclusive. Mas Tarcísio de Freitas falou que todo mundo esperava ouvir do governo Lula, né, Anny? Exato, eu acho interessante que, apesar, como comentado anteriormente, o foco da manifestação ser o julgamento do STF, várias outras pautas aparecem. Então a gente viu muito ser falado sobre liberdade de expressão, também criticaram bastante as condutas do STF em relação à liberdade de expressão, e nessa fala do Tarcísio a gente vê uma crítica
forte em relação às políticas econômicas do governo federal, que, como a gente viu no discurso, mas não precisa ver o discurso para saber, são um fracasso. O Brasil está afundando numa crise econômica gigantesca, o preço de tudo está caro, até era uma das músicas cantadas, se o mercado está caro, volta Bolsonaro, alguma coisa assim. E aí ele traz aí várias das medidas econômicas do Haddad, do Lula, que estão afundando o Brasil. Também houve uma retrospectiva aí, lembrando um pouco de como foi o governo Bolsonaro, foi citado aí durante a fala do Bolsonaro, a questão da pandemia, né, que era obrigado a fechar tudo, e como ele foi contundente em tentar manter as portas abertas, ou ao menos delegar para os estados essas escolhas, e várias medidas que aconteceram ao longo do governo Bolsonaro foram retomadas. E nessa fala do Tarcísio, eu achei importante também para a gente lembrar essa parte econômica que é importantíssima para o desenvolvimento do Brasil. Claro, os abusos do judiciário são um problema grave e são o motivo da convocação dessa manifestação. A gente está aí com o Bolsonaro na mira de entrar para a cadeia e ficar 40 anos preso. Então isso é grave, é sério e foi o motivo da manifestação. Fora os prisioneiros políticos que a gente já falou sobre. Mas a parte econômica é um problema. É importantíssimo a gente ter o Tarcísio lembrando de tudo isso que está acontecendo no Brasil, de todos esses abusos absurdos da parte econômica, a gente fala nesse momento, sobre estatais, os esquemas de corrupção, o prejuízo que as estatais estão dando, aumento de imposto, enfim, inflação, tudo isso que está fazendo com que o nosso dinheiro perca valor, a gente não tenha condições econômicas prósperas para um mercado de trabalho que seja benéfico para o brasileiro. Então, importantíssima também essa fala do Tarcísio, lembrando um dos maiores problemas que a gente tem hoje no governo federal, que é a economia. Muito bem, Anny Dias, mandando um abraço para toda a nossa audiência. A gente consegue fazer alguns links aqui de temas que importam, obviamente, e tem relação com toda essa manifestação. Por exemplo, as críticas à economia do atual governo, as críticas ao posicionamento do Fernando Haddad e do Lula, a presença maciça de deputados e senadores na manifestação, o fato de Bolsonaro, por exemplo, exaltar, dizendo que, olha, se vocês me derem metade do Congresso, já está tudo resolvido. Logo depois de uma votação histórica na derrubada do aumento do IOF, quando o Congresso votou com 383 deputados a favor dessa derrubada, um número superior, por exemplo, para você instaurar um pedido de impeachment presidencial. São 342, aí você tem 383 votos mostrando como o Congresso está insatisfeito com essas escolhas econômicas, de modo geral, mas especialmente essas econômicas também do governo Lula, meu amigo Paulo Briguet, levando para você esse discurso do Tarcísio de Freitas. Obviamente, né, numa ausência de Bolsonaro em 2026, ele desponta como talvez o principal nome. Eu acho que Bolsonaro, ao caminhar ali pelo caminhão com o Tarcísio de Freitas lado a lado, mostra muito isso, mas esse ponto em relação ao Congresso, essas críticas à economia, dão um tom da estratégia de ontem também, né, Briguet? Guilherme, eu sempre digo que todo cardeal sonha em ser papa. Isso aí é ponto pacífico. Todo cardeal sonha em ser papa. Então, o governador de São Paulo é um candidato potencial à presidência. Isso fica bem claro. Eu discordo do meu querido amigo Jorge Serrão, que diz que o Tarcísio não sai, que ele vai ser candidato à reeleição no governo de São Paulo. Mas eu acho que ele tem essa pretensão, sim. Ele tem esse sonho de ser presidente, sim. E ontem ficou muito claro isso. Ele fez um discurso de candidato presidencial, né? Ele está exaltando o Bolsonaro, mas sabendo que o Bolsonaro está prestes a ser condenado, né? Todo mundo sabe, todos nós sabemos que a sentença do Bolsonaro está pronta. A gente sabe disso, né? Vamos falar com sinceridade, todo mundo sabe. O Tarcísio sabe disso também. Então, ele está lá se apresentando como candidato presidencial, né? Como aquele homem que vai representar o Bolsonaro, o bolsonarismo, a direita na eleição presidencial de 2026. É isso que ele está fazendo, com muita clareza. É esse movimento que ele fez ontem. Então, eu acho que a gente precisa levar isso em conta. E o fato também de que ele foi o único governador que falou, né?
salvo engano, ele foi o único governador que falou, que teve acesso, então, à palavra aí nessa manifestação. Veja, ele criticou fortemente o governo petista, e eu espero, o Gilmar Mendes disse que não se arrepende de nada, né? Eu espero que o governador Tarcísio tenha se arrependido pelo apoio que ele deu a essa reforma tributária catastrófica do Haddad, né? Espero que ele já tenha se arrependido disso. E vejo que ele atacou o PT, fez um discurso emocional mesmo, sabe? Falou do Bolsonaro no coração do povo, ele disse isso, né? Que o Bolsonaro está no coração do povo e tal. Ele atacou o PT, né? Mas, mais uma vez, ele preservou o STF. Porque, como eu disse, nós temos o regime PT-STF. Quem sustenta esse governo catastrófico? Quem sustenta o PT no poder? Quem colocou o PT no poder? Quem deu esse golpe, né, de tirar o sujeito da cadeia e colocaram na cadeira presidencial? Quem fez isso tudo? A gente sabe que foi o STF, né? Quem é que inventou essa narrativa do golpe, essa narrativa farsesca do golpe? A gente sabe quem fez isso. Quem é que vai tirar Bolsonaro da eleição? Quem é que pretende eliminar o Bolsonaro da vida pública brasileira? A gente sabe. Quem é que está dando sustentação a esse descalabro econômico que o Tarcísio denunciou? Quem é que está dando sustentação a eles? Então, podem responder aqui no chat. Quem é que se omitiu diante do escândalo do INSS? Não fez nada a respeito do escândalo do INSS, do roubo do dinheiro dos velhinhos. O STF não deu um pio sobre isso. Então, a gente sabe que existe uma sustentação para todo esse descalabro. A sustentação do regime está no STF. E, mais uma vez, o Tarcísio poupou o STF de críticas diretas, pessoais e mais incisivas. Muito bem, meu amigo Paulo Briguet, queremos, é claro, a sua opinião no nosso chat. Já vi que muita gente criticando a possível escolha, né, de Tarcísio de Freitas para 2026, candidato à presidência. É claro, estamos fazendo aqui apenas algumas simulações do que poderia acontecer caso o Jair Bolsonaro não possa ser candidato, mas é importante demais a sua opinião. Coloque lá se você é a favor do Tarcísio, caso o Bolsonaro não seja o candidato, se você acha que tem que ir com outro nome. Estamos aqui sempre abertos à sua opinião. Essa questão também popular do Bolsonaro é impressionante, né, Anny? Nós temos aqui um vídeo do Bolsonaro no avião, num voo da Azul, indo de Brasília para São Paulo, exatamente para a manifestação, sendo tietado ali pelo pessoal dentro do avião. Vamos colocar na tela, Anny. É algo, obviamente, que a gente não consegue imaginar, por exemplo, outros candidatos à presidência, ou mesmo ex-presidentes, ou mesmo o atual presidente, pegando um avião e sendo tratado dessa maneira ali, sob aplausos. É algo que, de fato, não apenas dentro do avião, mas fora dele, também nas ruas, nos aeroportos, o Bolsonaro tem conseguido isso, né, Anny? Pois é, interessante a gente ver o vídeo aí, até porque a gente fala aqui todos os dias sobre avião da FAB, jatinho particular para levar não só a primeira-dama oficial, como a primeira-dama de ministro também para os lugares, leva ministro para jogo do Corinthians. Então, ver uma pessoa com essa personalidade, que é o Bolsonaro, tão grande, andando de voo comercial e sendo recebido assim, é algo realmente impactante. Eu lembro também de uma cena parecida que aconteceu com o Milei, que também pegou um avião comercial para uma agenda oficial e também foi muito bem recebido pelas pessoas dentro do avião. O que mostra aí o que o brasileiro quer ver, né? O brasileiro não quer ver um político que se acha superior ou que é afastado da população. Ele quer ver uma pessoa popular, como o Bolsonaro sempre foi, uma pessoa simples, popular, acessível. Então isso só reforça aquilo que a gente entende, né? Que essa história de luxo e de privilégio e exclusividade que os ministros do STF, governo federal, esposas e mais uma série de pessoas tem como cultura, né? E felizmente o Bolsonaro não. E o Bolsonaro ele viaja de voo particular, recebe seus apoiadores de uma maneira simples e acessível. Muito bem, minha querida Anny Dias, levando para você também, Briga, essa questão, o Bolsonaro por vários momentos foi motivo até de chacota
de grande parte da imprensa em relação a comer pizza ali na calçada, a comer o churrasquinho com farofa, questão do leite condensado, tudo isso virou piada para a grande imprensa, mas a grande verdade é que Bolsonaro, mesmo após ter sido presidente da República, consegue trafegar em todos os públicos, né? A gente vê outros presidentes, ou mesmo o atual presidente, que sempre se disse do povo, né? Quase o pai dos pobres, o santo dos pobres, mas a gastança dele e da primeira-dama, isso sem contar as outras gastanças em outros governos, mostram quem é e quem não é do povo mesmo, né, Briguet? Eu estive 4 vezes, Guilherme, com o presidente Bolsonaro, 4 vezes, e algumas vezes eu testemunhei o carinho que as pessoas têm por ele. É um negócio assim assustador e que deve provocar uma inveja, assim, deve provocar uma inveja nos seus adversários políticos. Olha, que não tem medida. Realmente ele é esse cara aí. Esse é o Bolsonaro de verdade, tá? É o cara que é assim, que tem um diálogo, tem o carinho das pessoas, né? Que dialoga com as pessoas, que tem o carinho das pessoas. Ninguém mais tem isso. Raríssimos são os políticos que têm essa capacidade, sabe? As pessoas fizeram fila para tirar foto com ele, entendeu? Aí, e são essas pessoas que a Carmen Lúcia chama de 213 milhões de pequenos tiranos, né? São esses tiranos aí, entende? Esses tiranos que gostam do Bolsonaro, que manifestam isso claramente. Esses tiranos que a Carmen Lúcia quer silenciar. Tá? Que o sistema quer silenciar essas pessoas que gostam do Bolsonaro, que querem a volta do Bolsonaro claramente, porque os aviões da FAB no Brasil, eles são usados não apenas para transportar os ministros, né? Os ministros do governo, os ministros do STF, como também para transportar a primeira-dama condenada por corrupção, a ex-primeira-dama do Peru condenada por corrupção, né? Eles usam os aviões da FAB para isso também. Quer dizer, eles vivem num mundo à parte, é um mundo paralelo. Eles vivem num segundo Brasil, que é o Brasil de Brasília, né? Aquele Brasil cercado, aquele Brasil de ambientes controlados, que é o que eles pretendem manter. É o que eles pretendem fazer com o restante do país. Controlar as nossas vidas, controlar as nossas opiniões, controlar as nossas simpatias políticas. É isso aí. O Bolsonaro segue sendo um fenômeno político. Isso ninguém tira dele. Podem criticar, podem fazer o que quiser, mas ele está, como disse o Tarcísio, e aí ele foi muito feliz nessa colocação, o Bolsonaro está no coração do povo. Isso é inegável, né? E ninguém vai tirar isso dele. É isso aí, meu amigo Paulo Briguet. E aí se faz necessário ainda mais, né, Anny, a gente estabelecer esse jogo honesto para 2026, com a presença de todos os candidatos, e obviamente isso inclui também o nome do presidente Jair Bolsonaro, para que essa disputa seja justa. E é isso também que o Bolsonaro e todos os manifestantes foram levar à manifestação ontem em São Paulo. A possibilidade dele entrar nessa disputa. Afinal, nesse momento, o judiciário, de alguma forma, tenta afastá-lo. Ele, apesar de algumas pessoas entenderem que o tom foi abaixo do que poderia, outros acharam que foi no tom que deveria ter sido, essas opiniões são sempre aceitas, mas o fato, no geral, é que Bolsonaro tem que estar na disputa como qualquer outro da direita que queira estar lá, qualquer um da esquerda, extrema esquerda que queira estar lá. A ditadura, a censura é que não pode existir. E obviamente nós sabemos que os motivos que estão tentando encontrar para impedir que o Bolsonaro esteja em 2026, eles não existem, né? Perfeito. Realmente a gente está nesse momento, né, de construção da base do Bolsonaro e com a queda de popularidade do Lula gigantesca. Então é isso que a gente tem que estar construindo. E uma coisa interessante também que eu achei na fala do Bolsonaro é justamente esse ponto que você levantou, sobre a democracia, né? Como ele foi tão criticado, fizeram uma cartinha, ele lembra da cartinha que a imprensa, muitas pessoas da grande imprensa assinou,
combatendo a candidatura do Bolsonaro, falando que isso era uma ameaça para a democracia no Brasil. E aí ele relembra isso no discurso, fala, olha, eu fui tido como antidemocrático, ainda sou, né? Ele ainda é visto por muitos como antidemocrático, mas olha o que estão fazendo. Democracia é não ter liberdade de expressão, democracia é ter um judiciário 100% alinhado com o governo federal. E ele não falou necessariamente nessas palavras, mas ele lembrou o fato de ser tão criticado por ser antidemocrático, e hoje quem é antidemocrático são justamente aqueles que condenaram ele, né? A imprensa que passa a imprensa tradicional que passa um pano gigantesco para vários abusos do STF. Agora, aos pouquinhos, está mudando um pouco a maneira de se mostrar esse tipo de notícia, mas com muito custo para trazer a narrativa de fato que acontece no Brasil. A gente não quer aqui pedir para que a imprensa apoie o Bolsonaro e esses líderes, não, mas que só traga a verdade, que mostre a verdade do que está acontecendo, que mostre os abusos do judiciário, que mostre a verdade sobre esse processo judicial injusto que está acontecendo no Brasil, porque não, eles só pegam aqueles argumentos trazidos pelos ministros e mostram isso como se fosse verdade. E aí, quando o Bolsonaro retoma, lembra que ele foi tido como antidemocrático, mas olha o que estão fazendo hoje, é importante para a gente frisar esse ponto necessário. E também uma coisa que eu acho interessante dessas manifestações de hoje é justamente a possibilidade de transmissão de todas as falas, né, na íntegra. Então isso também faz com que a imprensa se veja obrigada a transmitir o que acontece, tanto as imagens quanto as falas, o que é importante aí também para a consolidação dessa narrativa. Muito bem, Anne. Temos o clamor popular pelo Bolsonaro e temos a impopularidade do Lula no Brasil, mas fora do Brasil a coisa tá feia também. Temos um print aqui na nossa tela para colocar numa matéria da CNN que diz relação ali do The Economist, onde mostra que o Lula perde a influência no exterior e é impopular em casa. Para o The Economist, a vitória da direita em 2026, ela é certa. Temos o print aqui na nossa tela, a matéria falando sobre a perda mesmo da moral do Lula no exterior. Isso a gente sabe muito bem que na questão diplomática já tinha ido para o brejo há algum tempo, mas a própria questão econômica também afeta muito essa popularidade. Aqui no Brasil a gente sabe as respostas que as ruas têm dado para o governo Lula, também o poder legislativo, só quem está ao lado ali do Lula realmente é o judiciário. Levando para você, meu amigo Paulo Briguet, essa matéria do The Economist, também reverberando nos jornais aqui no Brasil, mostra muito bem o que é o Lula de verdade. Você dizia no comentário anterior que esse é o Bolsonaro de verdade ali dentro do avião, esse é o Lula que por muito tempo a imprensa no Brasil quis esconder, mas a gente conhece bem, né? Pois é, se a The Economist está falando isso, meu amigo, é que a coisa está muito feia, viu? Porque The Economist representa o quê? O globalismo, né? E a gente sabe que os globalistas ajudaram a eleger o Lula. Quer dizer, nós tivemos aqui os liberais, os sociais-democratas, todos unidos, né, nessa farsesca eleição do Lula em 2022. A própria The Economist apoiou o Lula em 2022. Os nossos nomes, né, os grandes nomes do liberalismo brasileiro apoiaram o Lula em 2022. Né? Acreditaram ou disseram acreditar que ele iria fazer um governo de responsabilidade fiscal, né? Não, vejam só, lá em 2002 foi diferente. No primeiro governo do Lula, ele observou, né, o equilíbrio fiscal e tudo mais. Não foi nada disso. E veja, ele disse que iria fazer isso. Durante a campanha, o Lula disse que não iria cortar os gastos. Ele disse claramente isso. Ele disse claramente. Então, isso é o resultado, em parte, essa tragédia, essa catástrofe econômica do Brasil, em parte, é culpa dos liberais, que apoiaram a eleição do Lula em 2022. Mesmo sabendo que o governo Bolsonaro tinha feito uma recuperação da economia, meus amigos, nas estatais, o que o Bolsonaro pegou todas as estatais deficitárias e entregou todas as estatais no azul, superavitárias. Isso representou uma economia de cerca de R$1 trilhão, tá?
Esse dinheiro, meus amigos, salvou o Brasil durante a pandemia. Esse dinheiro que o governo Bolsonaro economizou salvou o Brasil durante a pandemia. Os liberais sabiam disso e, mesmo assim, apoiaram o Lula. E agora estão chorando as pitangas, né? Com a queda, com a decadência. Quer dizer, filho feio não tem pai, né? Filho feio é sempre órfão. Então, é isso aí. Isso que eles produziram, né? E agora estão rejeitando. É realmente irônico, né? A história sempre é irônica. Anne Dias, The Economist aí, dizendo o que a gente já sabe, né? O Lula perdendo influência cada vez mais no exterior, fazendo papelão por onde passa, sempre com o auxílio da primeira-dama, mas mesmo que ela não esteja, mesmo que ela não existisse, o Lula faria isso sozinho com toda certeza. Mas, é claro, o The Economist também dá a ideia de que em 2026 qualquer candidato da direita que estiver por lá será vencedor. Isso mostra o tom das pataquadas aí que o governo Lula tem feito nesses 2 anos e 7 meses, né, Anny? Perfeito, especialmente quando a gente analisa a imprensa daqui, como a gente estava falando, a dificuldade que a imprensa tem, a imprensa tradicional, sempre lembrando isso, a dificuldade que a imprensa tradicional tem em criticar o governo federal. É gigantesco. A maneira como se passa as notícias do dia são manipuladas no sentido de não parecer algo tão grave, algo tão sério. Isso é um problema, porque isso, no fim das contas, afeta a opinião pública. A opinião pública é afetada pela imprensa tradicional, que tem muita dificuldade de fazer críticas num momento como a gente vive hoje, especialmente quando a gente vê os abusos do STF, essas problemáticas na economia, momentos graves para o Brasil e onde a gente vê a imprensa nacional se ausentando. E é por isso que é importantíssimo quando a imprensa internacional se posiciona sobre o Brasil. E é claro que ela não faz isso com muita frequência, porque de fato não é tão relevante para os Estados Unidos, para o The Economist ou The Washington Post, o que acontece no Brasil, a menos quando isso afeta os Estados Unidos, que é o fato que a The Economist traz nessa matéria. Além, né, de falar sobre a problemática do Lula, citando coisas que acontecem internamente, eu acho que é importante a gente relembrar as consequências externas. Então, essa matéria ela começa falando, por exemplo, sobre o Ministério das Relações Exteriores do Brasil ter criticado o governo dos Estados Unidos quando lançou mísseis no Irã. E fala sobre a aproximação do Brasil com várias ditaduras, a começar pelo Irã, que é uma ditadura terrível, que é importante a gente sempre lembrar isso. Quem é o Irã? O Irã é o país que mata mulheres quando elas não usam corretamente o hijab, que é aquele lenço que as muçulmanas usam. Elas são mortas. Recentemente a gente viu uma mulher que protestou no Irã sobre tudo isso que acontece lá e foi morta. Ela sumiu e foi morta realmente porque ela apareceu de sutiã numa praça pública para protestar contra esse absurdo que acontece no Irã. E há pouco tempo, quando a gente pega um passado antes da Revolução Iraniana, as mulheres eram livres, elas não precisavam usar isso de uma maneira... Claro, quando é uma opção da mulher, é claro que a gente apoia, mas quando é uma obrigação, o governo manda elas usarem, isso é terrível. E essas mesmas mulheres, há 30 anos atrás, não usavam. Enfim, esse é o Irã, mas a matéria também fala sobre a relação do Lula com a China, com a Rússia, com a Venezuela e diversas ditaduras, e isso é um problema. A matéria também cita aí a não proximidade do Brasil com a Argentina, que é a segunda maior economia da América do Sul, e o afastamento do Brasil com Javier Milei, que está fazendo um bom trabalho. E também o afastamento do Brasil com o Donald Trump, já que o Lula nunca se prestou a se aproximar nem um pouco dos Estados Unidos desde que o Trump assumiu. Pelo contrário, né, sempre criticou em todas as oportunidades possíveis. Então, quando a gente vê lá a possibilidade da aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, não deu um dia para o Lula se manifestar criticando os Estados Unidos, indo inclusive contrário à recomendação que ele teve pelo Itamaraty aqui no Brasil. Então, é importantíssimo esse momento. Até relembrando, em 2022, The Economist fez uma matéria sobre o Brasil falando que a eleição do Bolsonaro seria um problema, seria problemático e que a salvação do Brasil seria a eleição do Lula. E aí agora a gente vê, depois de 2, 3 anos dessa matéria, a The Economist voltando atrás e vendo quão problemático está sendo o governo Lula, quanto a queda da popularidade está sendo grande e como ele está prestando um péssimo trabalho a nível internacional. E também
só para fechar aqui, eu acho que é importante a gente lembrar disso, porque é um assunto que a gente está falando bastante, vamos falar hoje ainda, que é essa derrubada do IOF do Congresso Nacional. Isso é algo histórico, tem um presidente que ele tem um decreto barrado por 383 votos dentro do Congresso, um pacote econômico, né? E a The Economist traz isso também na matéria para mostrar a impopularidade do governo federal dentro do próprio Congresso Nacional, que mostra aí o conflito entre poderes, o que é algo importante da gente lembrar, e também é interessante ver como isso repercute também na mídia internacional, porque isso nada mais é do que a prova do enfraquecimento da nossa democracia, que a gente sempre tem falado isso aqui na Gazeta do Povo, mas é bom que agora isso também está na vitrine da mídia internacional e que venha também para a vitrine da mídia nacional, porque a gente espera isso também. A mídia nacional é quem molda a opinião pública. O brasileiro médio, brasileiro comum, não vai nem saber o que é The Economist. Isso não é relevante para a opinião popular no Brasil. O que é relevante é que a nossa imprensa brasileira também trate com a seriedade e com a verdade as coisas que estão acontecendo no governo federal. Com toda certeza. E essa aproximação, essa proximidade que o governo Lula tem com as ditaduras, aqui no Brasil, a proximidade do governo federal é com o Supremo Tribunal Federal. E um dos temas que foi levado também à Suprema Corte foi exatamente a derrubada do IOF. Essa aliança que o Executivo tem com o STF, estrategicamente, quem pediu para restabelecer essa alta do IOF no STF foi o PSOL, que é o partido que é filhote do PT. Esses deputados que saíram do PT fundaram o PSOL, pedem a volta do aumento do IOF neste imposto, mais um para o povo pagar, é claro, né? Nunca serão os outros, sempre serão aqueles menos favorecidos. Tem o pedido aí do PSOL nessa volta do aumento e eles colocam ali no artigo 49, dizendo que é da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos, e aí citam ali o inciso 5, operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários. Uma das desculpas do PSOL é basicamente esse artigo 153 ali, falando que é competência do Executivo fazer essas alterações. O PSOL, inclusive, vejam só, pede que o relator seja o Alexandre de Moraes, apesar do sorteio ali para que seja o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes já disse que a saída tem que ser pela política e não pela justiça, mas o PSOL, por algum motivo, né, nós sabemos qual, entende que o Alexandre de Moraes deveria ser o relator nesse tema. Briguê, mais uma confusão, é claro, nós sabemos muito bem, não adianta o PSOL dizer, o PSOL se adianta, aliás, a imprensa usou muito isso, se adianta ao governo federal e aciona o STF. Nós sabemos que o PT passou a mão no telefone, oi, tudo bem, pessoal? Entra lá e tal, para restabelecer o aumento, tralala, tralala. A gente sabe que foi isso que aconteceu, né, Briguê? O PSOL é um puxadinho do PT. A gente tem que entender isso. O PSOL é um puxadinho do PT, é uma linha auxiliar do PT, que o PT usa quando necessário, entende? No caso aí, eles levam essas causas para o STF. O PSOL é useiro e vezeiro em fazer isso, em levar as questões para o STF decidir no tapetão. A esquerda tem duas coisas que a esquerda ama. Uma é aumentar imposto. Isso a esquerda ama aumentar imposto. E outra coisa que a esquerda ama é decidir as coisas no tapetão. A esquerda sabe que levando essas questões para o STF vai decidir a favor da esquerda. E por quê? Por um motivo muito simples. Todos lá, com exceção de 2, todos foram colocados por governos do PT. Todos foram colocados por governos petistas. São todos, entende? Tem essa origem, esse DNA esquerdista. Então, lá no STF, a esquerda vence. Agora, uma coisa muito interessante a respeito dessa
questão do IOF, né? Bom, o artigo 153 da Constituição diz que o Executivo tem autorização para alterar alíquotas atendidas às condições estabelecidas em lei. Mas o que diz a lei? A lei diz que a alíquota do IOF é de 25% sobre o valor da liquidação da operação cambial. E a lei também diz que o Executivo pode reduzir ou restabelecer a alíquota. Ele não pode aumentar, ele pode reduzir ou voltar para esse valor de 25%. Agora, o amor da esquerda pelos impostos é tão grande que eles ignoram o significado desses verbos que estão na lei. Reduzir ou restabelecer, não aumentar. E foi isso que o governo fez contra a lei. Os deputados decidiram 383 votos. Isso aqui é o suficiente para abrir processo de impeachment contra o presidente da República. É mais do que suficiente. 383 votos. Eles estão pisando na vontade popular. O pessoal está fazendo isso. Está pisoteando a decisão dos representantes do povo. Porque é isso que os deputados são ou deveriam ser. E eles fizeram isso, derrubaram, nem o Hugo Mota conseguiu segurar, e agora eles recorrem a quem? Ao tapetão, ao STF. Realmente é muito amor pelos impostos, né? Porque, afinal de contas, se não aumentar impostos, quem é que vai pagar os maquiadores da Erika Hilton, né? Então é isso, meus amigos. Estamos no império da censura e no império dos impostos. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.